Pai, nós te damos graça em nome de Jesus por esse Amém. momento, por estar aqui, Senhor, ativo, Senhor, na tua Amém. presença. Amém. Segundo, Senhor, a tua presença nas nossas vidas, nós queremos orar nesse momento, pedir ao Sim. Senhor Deus, poderoso, Criador dos céus e da terra, que venha iluminar o coração do irmão Victor, que vai trazer essa Amém. palavra, para que ele possa trazer uma palavra direto do trono de Deus e não uma Amém. palavra do coração dele, mas direto do trono de Deus. Amém. Porque nós, como homens, nós trazemos algo que não agrada a Deus, mas se nós trouxermos algo que agrada a Deus, nós trouxemos a palavra de Deus que está no coração de Deus. Amém. Nós queremos nessa manhã, Senhor, entrar no seu altar de oração, entrar no seu altar da presença de Deus, para trazer direto do trono de Deus algo que vai servir à igreja de Deus e não apenas a nós, em nome de Jesus. Amém e Amém. 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 Deus seja louvado. Glória a Deus. Então, na reunião, a última reunião, nós abordamos a questão. O irmão Mauri entrou. Graça e paz, irmão Mauri. Então, começando agora, irmão. Terminou de Amém, orar irmão. agora. Graça e Graça e paz. paz. Amém. E na última reunião, nós abordamos essa questão do caminho da perfeição, né? E até o nosso irmão Diego, que não está agora, ele gostou muito de alguns versículos apresentados. E nosso versículo de saída foi Hebreus 6, capítulo 6, versículo 1, né? Daí, em base a isso, nós desenvolvimos duas reuniões. Mas agora, irmão, nós queremos terminar. Eu, inclusive, falei com o irmão Ronaldo agora. Queria terminar essa abordagem das sete igrejas que nós vemos, a gente está desenvolvendo, né? Nós ficamos na igreja em Sardes. E agora nós temos a igreja em Filadélfia. E você sabe que a última reunião nós abordamos essa questão da perfeição, dizendo o seguinte, porque a palavra perfeição, em grego, ele também mostra maturidade. É um sinônimo. Quando você fala perfeito ou perfeição, é, também dá referência à maturidade. Então, tem uma expressão no versículo 1 do capítulo 6 de Hebreus que diz: deixemos-nos levar pelo que é perfeito. Dos irmãos lembram? Quando você vai em outras traduções, diz assim: caminhemos para a maturidade, que é o sinônimo. Então, nós fizemos uma leitura anterior no capítulo 5, onde Paulo usa uma frase que é muito interessante nos lembrar. Hebreus capítulo 5, né? Versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, tem uma expressão em 1 de Coríntios, capítulo 3, que Paulo, quando ele se dirige aos Coríntios, ele não pode falar com eles como irmãos maduros, ou vamos dizer assim, não pode falar a vocês como irmãos crescidos, ou maduros, ou perfeitos, é a mesma palavra. Mas eu tenho Adulto que. também fala. Adultos, essa é a palavra que está procurando. Não pode falar com vocês como adultos, senão como a crianças, como a carnais, e usa o sinônimo de criança como carnais. Então, quando nós trazemos isso, nós percebemos algo muito importante, irmãos, que simplesmente maturidade é quando você está andando no Espírito. Quando, como nos fala lá o capítulo 14 de 1 de Coríntios. E esse versículo me veio agora na lembrança, né? É, capítulo, eu acho que é o 12, né? Sim, é o 12:1. Disse assim: quando você vai na tradução ARA, que é a que nós usamos, disse a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Mas a tradução correta não é dons espirituais, senão a os espirituais. Essa expressão é a correta. Então você lê assim, a respeito dos espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, aí o desenvolvimento do que vai trazer no capítulo 12 justamente é o que o Espírito faz. Quem que reparte o dom? É o Espírito. E o Espírito sigue sendo igual.
Então, o que que é ser espiritual? É andar no Espírito. Isso nos lembra capítulo 6 de Gálatas. Olha só, agora que vem a lembrança, irmãos. Capítulo 6, versículo 1 de Gálatas. Irmãos, se algum de vós foi surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, aqui, espirituais é maduro, irmãos. Você vê? Então, o que que é sinônimo de perfeição? O que que é sinônimo de maduridade? É andar no espírito. Porque muitos anos, irmãos, e eu confesso que era um deles, que achava que maduridade era uma certa pessoa que alcançou um estágio. E que de fato é assim. Mas principalmente pelo esforço dele. Nós achamos que maduridade é uma pessoa que, na sua juventude espiritual, ele desconhecia as escrituras, mas agora no trilhar da vida espiritual, agora ele conhece as escrituras. No início da vida espiritual, ele não tinha experiências com Deus, agora ele tem experiências com Deus. Então, nós trouxemos por muitos anos esse sentimento de que maduridade é uma pessoa que tem certa capacidade. É como se fosse que ele atingiu isso. E relacionava muito no comportamento dessa pessoa. Não é verdade, irmãos? E nós dissemos que o viver dele é uma pessoa madura. Irmãos, nós entendemos agora pelas Escrituras que não existe aperfeiçoamento da carne. Não existe melhoria em nós. A carne não muda. Mas o que nós temos é isso que Romanos 8 fala. Digo-vos, pois, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Então, vós que sois espirituais, capítulo 6, versículo 1, vós que andai no Espírito, aí, esse tipo de pessoa é que é maduro, irmão. Você vê a diferença agora? Qual que é o caminho da perfeição que nós apresentamos na reunião anterior? É melhoria, ser pessoas melhores? Não, irmãos. É andar e viver no Espírito. Glória a Deus. Capítulo 6 de Gálatas ainda, né? Olha o que diz aqui, irmão. Você vê, por exemplo, aqui no versículo 17. Não, não é 17, perdão. Capítulo 6 de Gálatas. Não, o 5, é porque eu não estou achando. Capítulo 5, versículo 25, irmãos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E versículo 22, nos lembramos que o fruto do Espírito é. Então aqui você tem tudo que significa andar no Espírito. O que vai se manifestar em alguém espiritual, irmãos? O fruto do Espírito. Porque nós andamos no Espírito, porque nós fazemos a escolha de permanecer no Senhor e Ele permanece em nós. Então, pode se manifestar nessas pessoas que são maduras, o quê? Versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Deus crucificaram o quê? A carne, irmãos. Então, o fato de nós andar no espírito, nós não temos mais, a carne não tem mais domínio, é isso que está mostrando. O Diego está entrando já aí, estou mandando mensagem aqui. Mas você vê, irmãos, isso é o que nós trouxemos assim resumidamente na reunião anterior. E agora o que nós queremos, pela graça do Senhor, apresentar para os irmãos é a igreja em Filadélfia. Então, eu gostaria de ler agora
capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7 em adiante. Olha o que diz. Capítulo 3, versículo 7 em adiante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas disse o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm, e não são, mas mantém, eis que os farei vir e postrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Ao vencedor, falo-lhe coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus seja louvado. Então, quando a gente fala da igreja, né? Ou da igreja perfeita, nós lembramos de quem? Da igreja em Filadélfia, né? Filadélfia, irmão, era uma cidade. E naquela cidade tinha irmãos que moravam em Filadélfia. Então, Filadélfia, embora fala que o significado dele é o amor fraternal, não tem nada a ver com a espiritualidade que nós estamos trazendo aqui. É o que eu vejo nas escrituras. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é ler o relato bíblico. Porque quando você vai analisar a palavra Filadélfia, que diz que é amor fraternal, é simplesmente, você tem que perceber isso, irmãos. É uma situação que aconteceu lá, na cidade lá, que não tem nada a ver com os irmãos. Porque aí você vai ver na história que aconteceu, um imperador amava seu irmão e por isso colocou o nome dessa cidade como Filadélfia. Então, o que acontece em muitas pessoas? Traz aplicação espiritual sobre o nome dela. Então, Filadélfia, amor fraternal. E aí começa a falar do amor entre os irmãos. Eu acho que não tem nada a ver, irmãos. Porque simplesmente está falando da geografia do que aconteceu no momento na história. Por isso que é importante nos localizarmos na história, né? Então, Filadélfia é uma cidade. E nessa cidade tinha irmãos em Cristo, como todas as outras cidades que é apresentado ali. E podemos dizer categoricamente, irmãos, e com firmeza, que é uma situação espiritual que esses irmãos viviam. Irmão Vitor, Sim, por irmão, isso que pode falar. quando começa no versículo 7 fala assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, Isso. Muito bem. tá? Nessa cidade. Isso. Exatamente. Simples assim. Não vamos entrar em aplicações espirituais no nome dela, né? Por favor, irmão. É simplesmente uma cidade, tá bom? Mas o que nós ressaltamos é esses irmãos que viviam naquela cidade. Isso que é mais importante ressaltar. A condição espiritual desses irmãos que viviam em Filadélfia. Muitas pessoas, e eu já falei na reunião anterior, que muitas pessoas usam as sete igrejas como algo profético em relação à história da igreja. Desde seu início do aparecimento com a igreja em Éfeso, que é a igreja apostólica, que é o início dos apóstolos e tudo mais, né? E aí vem o desdobramento até chegar à igreja na Laodiceia, que é o nosso tempo atual que nós estamos vivendo. Eu não consigo ver desse jeito, irmãos. Eu simplesmente acredito que as sete situações que são apresentadas na igreja nessa carta
que é dirigida a 7 igrejas, mostra 7 situações espirituais que nós, crentes, podemos estar. Em todas as eras, irmãos, nós vivimos isso. E para mim é forçar algo, trazer algo, como por exemplo dizer que a igreja em Filadélfia representa o ano de 1500 em adiante, quando vem o reavivamento, ou quando foi aquele período de escuridão de 1000 anos que não tinha acesso à Bíblia e que a partir dali começou os grandes missionários a serem enviados. Irmãos, eu não consigo ver assim. Se alguém vê diferente, irmãos, tudo bem, né? Mas eu estou apresentando para vocês o fato. É mais importante, irmãos. Sim, Irmão Vitor, irmão. só para apoiar o que o irmão está falando, Sim, Romanos 15:4 diz assim: sim. pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a Isso. fim de que pela paciência e pela consolação nós temos esperança. Amém. Muito bem, irmão. É É o confi... nosso ensino, irmão. Não Isso. foram para nós, mas para nos Nos ensinar. ensino. Exatamente. Então, algumas pessoas falam desse período de 1000 anos, né? Como é um período em que representa a igreja em Tiatira, né? E os irmãos lembram que nós falamos outro dia sobre a situação dela. E a gente, quando traz a experiência da igreja, nós vemos como que a degradação e como que a falsa doutrina que entraram na igreja tem prejudicado a igreja. E isso aconteceu não somente, irmãos, na época da chamada história da escuridão, sino também em todas as épocas nós temos essa situação de que vinham doutrinas e ensinamentos errados ao ponto de desviar as pessoas de Cristo. Então, quando você traz um período de avivamento na história, onde esses grandes irmãos, né, movimentos cristãos fizeram um trabalho de evangelismo, então você coloca a igreja em Filadélfia nesse período, é muito limitado, irmãos. Porque é muito mais que isso. Olha só a leitura que nós fizemos sobre esta igreja. Nós precisamos lembrar que esses irmãos ali não receberam nenhuma repreensão, irmão. E o que que nós vimos na história desses grandes avivamentos, irmãos? A gente talvez não temos a idade para falar desses grandes homens que foram levantados, para grandes evangelistas que fizeram, mas nós, na nossa época, quando eu me converti desses 6 anos, eu participei numa campanha chamada Campanha de Avivamento e o preleitor era um Anaconda. E tinha outro aqui na América do Sul, era Jimmy, não era Jimmy Sanger, era um centro-americano também, né? Gigi Ávila, a Lília lembrou. A Lília participou. Então, esses movimentos evangelísticos que eles estão colocando como a igreja em Filadélfia, tinha, vamos dizer assim, a pregação do evangelho como um desdobramento importante, né? Trazia o evangelho, mas em que terminava tudo isso? No estabelecimento de igrejas, irmão. E essas igrejas tinham estatutos, eles estavam subordinados à igreja central daquela época, então eles vinham para evangelizar, mas ao mesmo tempo o que que eles faziam? Estabeleciam sua igreja, a sua Ajuntamento para a sua denominação. congregação. Exatamente. Então, e por que que eu estou trazendo isso? Porque toda mensagem que você vai escutar entra na internet. Eles vão trazer que a igreja em Filadélfia foi a igreja do avivamento, das grandes pregações do evangelho. Então, eu trouxe simplesmente esse comentário para os irmãos examinar nas escrituras, considerar, e não fica com o que eu estou falando, simplesmente para vocês terem em conta o que eu estou trazendo. Eu, inclusive, coloquei ali no grupo um comentário de uma pessoa que disse a respeito disso. Depois os irmãos leiam lá para nós ganharmos mais tempo. Mas ali também ele faz um comentário sobre isso. Não vamos tirar o mérito daqueles irmãos que deram sua vida pelo evangelho, tá bom? Tem irmãos que viveram pelo Senhor e morreram pelo Senhor. Mas detrás dessas coisas que eles fizeram, outros aproveitaram e estabeleceram seu sistema religioso, dividindo a igreja. Então, lamentavelmente, o que que você vê hoje, irmão, desses grandes movimentos? Qual foi o resultado disso?
Tinha um irmão que falava assim, grandes quiosques. Lá na Argentina tem um mercadinho, né? Chama quiosco. Então você vai num bairro da cidade e tem quiosques. São mercadinhos pequenos, né? E as pessoas vão lá e compram lá. Não vão ao mercado, supermercado. Não vão ao supermercado fazer a compra. Às vezes fica no bairro ali, né? Então ele chamava os grandes Pequenas, quiosques. pequenas empresas, grandes negócios. Isso, exatamente. Lamentavelmente, o que nós vimos, irmão, é tudo isso. Eu estou trazendo não em forma negativa. Estou trazendo simplesmente para os irmãos considerarmos que mesmo que teve todos esses movimentos, o Senhor sempre teve um remanescente, pessoas fiéis ao Senhor que buscavam com sincero coração. E o Senhor nunca se deixou sim, se revelar a essas pessoas, né? Em meio de uma situação de engano, de desviações e de pessoas que tinham, como disse, fazer lucro delas, né? Tirar ganância sobre essas pessoas, Deus sempre teve o remanescente. E aquele que quer fazer a vontade de Deus conhecerá a respeito do ensino que vem da parte do Senhor. Então, graças ao Senhor, irmãos, que podemos dizer assim que o Senhor nos libertou de todo o sistema religioso, irmão. Então, é muito bom falar da Filadélfia, da igreja em Filadélfia. Desses irmãos que têm uma condição espiritual que tem pouca força. Mas o Senhor conhece suas obras. Olha que linda leitura que nós fizemos, irmãos. Então, ressaltando que a igreja em Filadélfia é uma condição espiritual que recebe a aprovação da parte de Deus. Deus, o próprio Senhor Jesus aqui está aprovando essa igreja. Irmão, que maravilhosa situação espiritual, irmãos. Que Deus aprove e que vem te dizer assim: conserva o que tens, para que ninguém roube tua coroa. Olha só, irmãos. Para ele, você já tem a coroa. Agora, como que é rico, irmãos, poder desdobrar a igreja em Filadélfia. Como nós, em nosso coração, precisamos guardar a simplicidade devidas a Cristo. E eu começo, irmãos, dizendo, olha que lindo aqui. Os irmãos podem anotar. Me desculpe, irmão, que eu não vou chamar ninguém para ler. Porque senão não alcança tempo. Entre que os irmãos buscam os versículos, aí demora, né? Então, vamos começar lendo, então, por favor, Apocalipse 6:10. Ali diz assim, olha que interessante, irmãos. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Se os irmãos lembram, né, que nos desenvolvimos já, graças a Deus, esse quinto selo, né? Os irmãos lembram, né? E eram as salmas debaixo do altar. E os irmãos lembram que essas salmas debaixo do altar são aqueles mártires do Senhor, aqueles que morreram por causa do Senhor em todas as eras, que estão no Hades clamando. O que eles clamam? Em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro? Estão clamando ao Senhor, dizendo: santo e verdadeiro. É o que usa aqui na apresentação da igreja em Filadélfia, quando se apresenta no versículo 7. Diz ao anjo da igreja em Filadélfia: escreve estas coisas, disse o santo e o verdadeiro. Olha só, irmãos. Santo e verdadeiro. Que expressão forte e maravilhosa, irmãos. Você sabe, irmãos, aqui tem um versículo que eu gostei demais, que é 1 de Pedro, capítulo 15, versículo 16. Pode anotar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Que palavra, irmãos! Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sim, a qual ninguém verá o Senhor. Efésios 5, 25 e 27. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Diz assim: Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Olha só, irmãos, purificando-o por meio da lavagem da palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha só, irmão, que versículo, hein? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito de nosso Deus. Olha só, irmãos, que maravilhoso, hein? Olha aqui que está levando essa expressão de santo. Porque convinha, esse é Hebreus capítulo 2, versículo 10, 13. Hebreus 2, 10 ao 13. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Olha só, irmãos. A glória, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, e porei nela a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O que que significa santidade, irmão? Ser filho de Deus. Olha só, irmãos. Porque a gente trouxe muito na questão de espiritualidade, né? Ou de comportamento, santidade. E de fato é isso. Mas é mais profundo que simplesmente você ter uma Bíblia debaixo do braço, né? E ficar fechado no teu quarto orando todo dia. O último endereço, Vitor, qual é? Hebreus quanto? Hebreus capítulo 2, versículo 10 ao 13, irmão. Obrigado, irmão. Então, o que que significa ser santo? O santo e verdadeiro. Santo significa ser filho de Deus. Nós hoje somos santos pela fé. O Diego diz, em efeito, a fim de levar muitos hijos à glória, convenia que Deus, essa é a versão em espanhol, é muito linda que o Diego tem, irmãos. Depois vamos pedir onde que ele pegou essa Bíblia aqui. En efeito, a fim de levar muitos hijos à glória, convenia que Dios, por quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante él sufrimiento del autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte dice: yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienen como los hijos de Dios, con los hijos de Dios que me ha dado. Aquí me tienen, dice Jesús, con los hijos de Dios que me ha dado. Olha só que impressionante, irmãos. Isso nos lembra, no capítulo 17, isso aqui ressaltou muito essa questão de santificação, ou santidade, ou ser santo. É formar parte dessa família de Deus como filhos legítimos de Deus. A todos os que creem, como fala a primeira de... Não, no primeiro é João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos os que creem no seu nome, lhes deu o direito de ser chamados filhos de Deus. E estes não nasceram de vontade de carne, irmãos, senão vontade de Deus.
Assim diz o versículo lá, né? Ou seja, irmãos, o que é santidade? Vamos repetir. Ser filho de Deus. E aqui ele diz: tanto que santifica, versículo 11 do capítulo 2 de Hebreus, tanto que santifica. Quem é que santifica aqui? Jesus Cristo. Como os que são santificados, quem é que são santificados? Nós, irmãos, os que cremos, provém de um só, a saber, Deus. Então, nós somos filhos de Deus porque é a vontade de Deus ter muitos filhos, irmãos. Olha que riqueza, irmão. Não estamos só num versículo, não tem como sair aqui disparado, né? Santo e verdadeiro, irmão. Olha só, ele é o unigênito de Deus. Ontem na casa dos irmãos nós estávamos compartilhando isso, né? Ele é o unigênito de Deus, mas também é o primogênito de Deus. Olha só, irmãos. É nele nós somos filhos de Deus. Olha que maravilhoso, irmãos. Então, aqui, logicamente, irmãos, ele vai dizer assim que é o nosso proceder e nosso viver, devemos ter essa santidade, viver como filho de Deus. Então, como filho de Deus, não somos desse mundo mais. Outrora eras trevas, mas agora sois filhos de Deus. Andai como filhos da luz. Olha só, irmãos. Então, de fato, irmãos, quando nós estamos nele e ele está em nós, nós podemos ter esse viver. Vou prosseguir aqui com outro versículo ainda. Olha só. Aqui, então, nós deixamos bem claro essa questão de santo, né? Agora, verdadeiro. Tem um versículo aqui, e esse sim vou pedir para o Genaro ler para mim. Por favor, Genaro, pode ler? 1 João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós lembramos um versículo que diz, Jesus falou, né? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não é por mim. E em 1 em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 26, ele disse que nós somos de Deus nele, em Cristo Jesus, a qual se tornou da parte de Deus em quê? Em sabedoria, em justiça, que mais? Santificação Santificação e redenção. e E redenção. redenção. Isso. Então, quando você fala do verdadeiro, nós como crente, irmãos, não temos mais figuras como no Antigo Testamento. Ele é verdadeiro. Agora nós temos a realidade, isso que ele está falando. Se antes era figura e sombras daquilo que há de vir, que era Cristo, agora na nova aliança, irmãos, não podemos mais andar em sombras, irmão, em figuras. Nós precisamos ter a realidade. Nós temos o Espírito morando em nós. Não é uma sombra, não é uma figura. Quando você lê capítulo 7, versículo 37 e 38 de João, Jesus está falando ali, né? Ele diz que no último dia, no grande dia da festa, ele se levantou e falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque de seu interior fluiriam rios de água viva que salte para a vida eterna. E isto ele dizia, o versículo 38 diz, e isto dizia do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Agora, irmãos, não estamos mais naquela época, irmãos, nós temos o Espírito agora. Agora, é injustificável, irmãos, que nós passemos fome e sede do Senhor. Aliás, é dificilmente quem tem sede e fome do Senhor que vai passar essa sequidão da palavra, né? Nós temos o lavar regenerador da palavra de Deus em nossos corações pelo Espírito através da palavra de Deus. Vou repetir. Nós temos o lavar regenerador da palavra por meio do Espírito através da palavra de Deus. Irmãos, que riqueza que nós temos, irmãos. Você pode estar em qualquer lugar. Nosso irmão Maurício está lá em um lugar longe lá, né?
E ele está experimentando, andando em bicicleta e desfrutando e comendo da palavra. E cada um de nós em nossa situação, né? O Diego está lá em Foz do Iguaçu, o irmão Genaro está lá em Bom Taporá, Pedro Juan, o irmão Ronaldo, o irmão Carlos está lá em Assunção, Lambaré, nós estamos aqui em Umarama, longe um do outro, mas nós temos o lavar regenerador por meio da palavra, através do Espírito em cada um de nós, irmãos. O que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Isso aí é real, irmão, não é figura. Então, a gente às vezes se apega muito às figuras, né? Mas, irmão, nós já saímos dessas figuras, das sombras, né? Você vai no Antigo Testamento, você lembra Jesus se apresenta em João 15, né? Os irmãos lembram, né? Eu sou o quê? A vide verdadeira. Lembra dessa expressão? Eu sou a vide verdadeira. Por que que ele disse isso? Porque A tinha uma videira vide, verdadeira. e isso, a vide verdadeira. Mas por que que ele disse que ele Videira. era a vide verdadeira? Pode falar, irmão. Porque tinha outro que não era verdadeiro. Isso, que era a sombra só, que era o povo de Israel. O que realmente produzia prazer não era o povo de Deus, era o seu filho. E nele, como diz aquela voz que desceu do céu, aquela voz que falou: Este é meu filho amado, que me produz prazer, disse Deus. Porque o povo de Israel, que era a figura da vide, que não era a verdadeira vide, nunca conseguiu, vamos dizer, agradar a Deus. Muito poucas vezes eles estavam bem com Deus. A maioria eles estavam em rebelião. Olha na história, lê lá, irmãos. Desde que eles entraram na boa terra, aquela geração que foi fiel, crente, entrou na boa terra, mas logo, logo já se desviava do Senhor. Aí o Senhor mandava um rei para castigar, eles levavam ser cativo, voltavam de novo, e era tudo assim, constantemente. Mas em Cristo, irmãos, nós temos a realidade, irmãos. Nós temos o verdadeiro, o santo e verdadeiro. Irmão, vou avançar porque senão não termina, hein? Vamos lá. Olha, que lindo, irmão. Esses versículos aqui é maravilhoso. Então, o versículo 7, nós estamos ainda no 7, né? Os irmãos vão me perdoar, mas eu vou tomar um pouquinho do tempo de hoje. Capítulo 3, versículo 7 diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas disse o santo, santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Em Isaías 9, versículos 6 e 7, nós temos claramente o que está dizendo que ele tem a chave de Davi, né? Antes de ir lá em Isaías 9, eu vou ler um versículo aqui em Isaías 22, 22. Diz assim: Porém sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. E ele abrirá e ninguém fechará. E ele fechará e ninguém abrirá. Então, aqui ele está falando de Jesus Cristo, que ele tem a chave da casa de Davi. Ela falava se é a chave de Davi. Mas aqui é a casa de Davi. E interessante, irmãos, aqui, quando você lê em Isaías, vai lá, irmãos, Isaías 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Olha como diz, irmão. Nós já conhecemos esse versículo, mas olha, presta atenção agora. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. Olha que impressionante, né? O que é essa chave, irmãos? O governo está sobre seus ombros. E seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora, quando Jesus se sente no trono dele para reinar, irmãos, você não vai ver a diferença. Você não vai ter esse problema, né? Dizer, será que é Deus? Será que é um homem esse aí? Todos os que habitem nessa época no reino, estão debaixo do reino, vão ter certeza que é Deus. Olha como que vai ser chamado ele. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Aleluia!
Glória a Deus, irmãos. Para que se aumente seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor fará isto. E o Senhor já fez isto, irmão? Já fez, irmãos? Ô, Diego, já fez isto ou não? Já aconteceu, Diego? Já aconteceu? É. O, Não ni- vai, o- não, vai e- acontecer, né? isso, de certa maneira aconteceu, porque um menino se nos deu, um filho, um menino nos nasceu, né? Um filho se nos deu. Isso nós já temos, né? Em parte, né? Mas o governo está sobre seus ombros, já aconteceu? Ainda não. Vai acontecer. Ainda não, irmão. Vai acontecer Isso, ainda, vai vai acontecer. acontecer. Então, glória a Deus, irmãos! Ele vai reinar, irmãos! Um reino de justiça! Então, Até quando ele. agora, a morte ainda reina sobre nós. Isso, irmãos. Isso mesmo. Mas quando ele fala que ele tem a chave de Davi, nós precisamos lembrar. Sempre que fala da chave de Davi, lembre desse reino de justiça estabelecido nele. Ele vai reinar sobre os homens. Vai reinar. Então, quando ele se apresenta como que tem a chave de Davi, por um lado tem esse aspecto futuro, não tem? Mas no aspecto presente, quando Deus lida, quando o Senhor Jesus lida com a igreja, ele tem essa chave na ação ainda, irmãos. Por causa do reino dos céus. Você lembra quando ele estava diante do Pilatos? Pilatos perguntou para ele: acaso tu eres rei? Então nós podemos dizer: não, ainda não era. Não, para Deus já é rei. Mas Jesus responde para Pilatos. E isso aqui é muito bom. Isso está em João 17:37. Se os irmãos foram lá, ou 18, acho que é, vamos ver. João. É, 18, irmãos. Capítulo 18. Então, diz ele Pilato: acaso tu eres rei? Respondeu Jesus: tu disses que sou. Olha só, irmãos. Tu dizes que sou. Tu dizes que sou rei. Eu, porém, eu para isso nasci. Olha só, irmãos. Para isso nasci. E para isso vim nesse mundo. A fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou os judeus e lhe disse: eu não acho nele crime nenhum. Mas aqui, irmãos, você vai ver o versículo 36 também, algo muito interessante, né? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros não se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o tempo presente de Jesus, meu reino não é de aqui. Olha isso que impressionante, irmãos. Que alegria, irmãos, a gente poder entrar na palavra de tal maneira que vai ficando claro para nós esses versículos, né? Ó, eu li aqui em Isaías 22, 22, você anota o versículo ali, né? Que ele vai falar que a chave de Davi está sobre os ombros da caça de Davi. Essa expressão, da caça de Davi. Então, quando ele fala da caça de Davi, nós podemos trazer hoje para a caça de Deus que somos nós. Você lembra um versículo que diz isso? Ele está lá em Hebreus 3:6. Olha que diz Hebreus capítulo 3, versículo 6. Olha, irmão, que importante isso aqui, irmão. Por quê? Cristo, porém, como filho, em sua casa. Ele está fazendo um paralelo no versículo 5 com Moisés, né? Moisés, no tempo de Moisés, no Antigo Testamento, ele foi fiel em toda a casa de Deus. Então, qual que era a casa de Deus no tempo de Moisés? Não era o povo de Israel? Vamos dizer em figura? Você lembra que nós estávamos falando que é a figura e sombra? Como servo,
para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas, que está falando de Jesus. Mas quando Cristo vem na plenitude do tempo, Cristo, porém, como filho, agora em sua casa. Eu pergunto, Moisés podia falar que era a casa dele, irmão? Aquele tempo que Moisés foi levantado, o Israel era a casa de Moisés? Não. Mas Jesus diz, irmão, que ousadia Jesus dizer isso, né? Jesus diz, olha só, irmão, o que Jesus disse? Como filho em sua casa. Olha, irmão, quem que é a casa de Jesus? Quem que é a casa de Deus? A qual casa somos nós? Se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Olha que lindo, irmãos. A ousadia e exultação da esperança. Ah, que extraordinário, irmão. Que expressão maravilhosa. Porque, irmãos, como nós precisamos nos regozijar nessa grande salvação. Irmãos, quando só você lembra, irmãos, do que Deus fez em Cristo e aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar, você tem que ficar rindo à toa, irmão. Vamos falar a verdade, irmãos. Me desculpa, irmão, mas a gente tem que ficar alegre, irmãos, porque nós estamos em Cristo, estamos aguardando essa pátria celestial, irmãos. Que riqueza! Amém. Amém. Não é verdade, irmão Mauri? Que alegria, né, irmãos? Alegria, irmão, alegria. Aleluia. Amém, amém. Que maravilha, que maravilha. Amém. Que o Senhor nos renove no seu coração, não pegamos essa simplicidade devido a Cristo. Que nos Glória a Deus. regozijemos. Pode falar, irmão Genaro. Glória a Deus. Aleluia. Que nos regozijemos, irmão, naquilo que nós temos. Não é que vamos ter, já temos, ou só vai se manifestar. Daquele dia que o Senhor vier, quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também seremos manifestados com Ele em glória. Mas para nós, irmãos, precisa ter exultação no seu coração pelo que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cristo, porém, como filho na sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e exultação da esperança. Deus seja louvado. Prosseguindo aqui, irmãos, olha que lindo, irmãos, como que é maravilhoso, nós estamos na igreja em que Deus aprovou. Deus estava assim com o dedinho, irmãos, para a igreja, para os irmãos que estavam lá nessa cidade. Assim estavam, com aprovação. E nós lembramos, né, quando o Senhor foi no Monte da Transfiguração, capítulo 17 de Mateus, né? E foram levados aqueles discípulos lá junto com ela, né? E se transfigurou no meio deles. E viram aquele cenário do Elias e Moisés, né? Com esse corpo ali glorificado e tal. E Pedro ficou tão maravilhado com isso e tal. Quando ele quis fazer enramados ali e tal, para os três, aí foram invadidos por uma nuvem. Imagina aquele quadro, irmãos. E o temor nos discípulos foi tão grande que eles estavam tremendo ali, irmãos. E uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Ó, irmãos, como que o Senhor precisa falar no seu coração, que precisamos estar atentos, como a igreja em Filadélfia, atentos à palavra dele, irmão. O que ele está falando, irmãos. Falar de Deus precisa queimar no seu coração. Estão compartilhando isso com os irmãos. Esses dois que iam caminho a Emaús, né? E aí um homem ficou do lado deles falando, né? E eles não estavam impelidos de conhecer quem era esse homem. Mas esse homem, à medida que ele falava, disse que o coração dele queimava. Puxa, imagina, irmãos, como nós precisamos que a palavra do Senhor queime no nosso coração, irmãos. Vibrar com essa palavra, irmão, essa peculiaridade daqueles que Deus se agrada, irmãos. Que estão atentos. E eu fiquei impressionado, estava lendo aqui, irmãos. Olha só, irmãos. Que riqueza, irmão. Quanta riqueza. Lucas 8. Vai comigo, por favor. Acompanhe a leitura. O Lucas 8, versículo 11 ao 15. Olha só, irmãos.
Lucas 8, versículo 11 ao 15. E diz assim: olha só, irmãos, que riqueza aqui. Ele está explicando agora a parábola do semeador, ele em Lucas, né? E disse: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu a veira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lo do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Versículo 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados. Sufocados como? Foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra! Estes frutifica com perseverança! Olha só, irmão, que riqueza! Sem dúvida nenhuma, Glória a Deus. irmãos. Aleluia. Sem dúvida nenhuma, os irmãos que estão naquela cidade são irmãos que atentaram para a palavra, receberam com reto coração. Retém a palavra. E é lá em capítulo 13 de Mateus, sabe como fala a expressão? São os que entendem a palavra. Sabe, irmãos? E nós dizemos na reunião anterior que Simeão, aquele sacerdote, ele irá considerar o justo. Os irmãos lembram, né? Lucas 2. E Simeão, ele aguardava a redenção que estava proposta para Israel. E foi dito para ele que ele não morreria sem que antes veja a salvação. E ficamos impressionados, irmãos, como uma pessoa na simplicidade e na firmeza e na experiência que essa pessoa tinha com Deus, a Bíblia fala dele justo. Porque essa característica de justiça são aqueles que entendem por que e em que momento eles vivem, irmãos. Que momento da história você está vivendo, irmãos? Você percebe, irmão, que oportunidade gloriosa o Senhor está nos dando? Em que época da história nós somos chamados justos? Estamos a poucos momentos da nossa redenção, da manifestação gloriosa, irmãos. Que privilégio, irmãos. A gente fica chocado com esse mundo e a perversidade desse mundo. Mas nós precisamos ficar chocados, irmãos. O que nós temos no nosso coração, irmãos? A quem nós estamos seguindo, irmãos? Deus seja louvado, irmãos. Que sejamos aqueles que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra para frutificar, dar seu devido fruto a seu tempo, para que o Pai seja glorificado. É nosso viver, irmãos. Que rico, hein? Maravilhoso, irmão. Deus seja louvado. Vou prosseguir, que senão não para. Vamos lá, irmãos. Ó, e você sabe que agora vem o versículo 8, né? Nós estamos lendo o versículo 7. Ó, só um versículo, irmão. Já terminou o tempo. Não vai dar, né? Versículo 8. Conheço tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Nós já limos isso aí. Então, versículo 9 agora. Eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. E os que farei vir e postrar-se a teus pés e reconheçam que eu te amei. Então, nós dizemos bastante sobre isso, irmãos. Que uma das grandes dificuldades que tinham naquela época os irmãos eram os judaizantes. E nós estamos cientes, irmãos, que Paulo falou quando ele fez aquela reunião e chamou
lá no capítulo 20 de Atos, chamou aos presbíteros da igreja em Éfeso e falou, né? Os irmãos lembram que depois da partida deles, ia acontecer situações na vida, na igreja, nos irmãos, que pessoas iam se corromper, iam como lobos vorazes, iam destruir o rebanho do Senhor. E ele está chamando a atenção dos irmãos, desses irmãos que, vamos dizer assim, foram confiados da parte do Senhor para cuidar dos outros irmãos da igreja. Mas, irmãos, que interessante isso aqui, porque embora tenha tudo essas situações de aqueles que se chamam da sinagoga de Satanás, nós lembramos, né? O Senhor, quando lidava com esses fariseus, saduceus religiosos, ele não tinha dor, irmãos. Ele falava, irmãos. Marcos 7, Mateus 23. Ele usa aquela expressão de sinagoga de Satanás, irmão, referindo-se àquelas sinagogas que aqueles homens estudavam as escrituras, interpretavam a lei, interpretavam tudo, mas nessa muita interpretação que eles traziam, o que eles faziam, como disse Marcos 7? Eles davam valor a essas interpretações e deixavam de lado o que Deus estava falando. Olha só como que se corrompeu algo que era tão puro, santo. Agora, atrás desses homens que interpretavam a lei, eles não deixavam as pessoas se aproximar para o reino. Eles não entravam, mas também não deixavam os outros entrar. Essa era a situação lá, irmãos. Eu tenho um versículo aqui para ler para os irmãos, vou rapidinho, senão não alcança o tempo. Mas essa expressão sinagoga de Satanás está no 2:9, quando fala com a igreja Esmirna, lembra? Esmirna era a igreja que estava passando por. Os irmãos que estavam lá estavam passando por sofrimento, por perseguição, né? Lembra? Olha, vai lá. Capítulo 2, versículo 9. Sabe como diz de novo? Conheço tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele volta a trazer esse cenário na igreja em Filadélfia. E é interessante isso aqui, porque também a igreja de Esmirna não tem reprovação da parte do Senhor. Tem exortação para eles perseverar firmes até o fim. Mas não tem exortação para eles corrigir coisa nenhuma. Mas olha que interessante esse paralelo entre a igreja em Sardes, Esmirna, e a igreja em Filadélfia, trazendo o mesmo cenário. Essa tal sinagoga de Satanás, que nós sabemos que no tempo do Senhor Jesus, ele atacou diretamente a essa sinagoga através dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, né? Lembra, irmãos? Como o Senhor maltratou. Eu não vou entrar lá, porque não vai dar tempo. Mas eu queria ler com os irmãos Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem apenas exteriormente, nem incircunciso é quem somente na carne. Porém, judeu é aquele que ou interiormente é incircunciso, o que é de coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, quando ele fala essa sinagoga de Satanás, nós vamos falar que eles serão celosos da lei. Aqui ele está mostrando esse princípio, irmãos, em Romanos 2:28, que não é judeu aquele exteriormente, irmãos, que disse que exteriormente é. Nem incircunciso aquele que é feito pela carne, quer dizer, que praticou a circuncisão. Porque os judaizantes insistiam com questão de guardar a lei e circuncidar. Aqui Paulo está cortando de raiz. Porém, é judeu aquele que interiormente é circunciso, e o que é de coração. Paulo disse isso também em capítulo 3. Nós que somos da circuncisão. E ele não vai se referir aos judeus, ele disse a respeito dos da fé. Nós que adoramos a Deus no Espírito, que nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Lembra disso? Agora tem outro versículo em Filipenses 3, versículo 2 e 3. Filipenses 2 e 3. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 2 e 3. Acautelai-vos dos cais.
Olha essa irmã, que força, hein? Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. João 8, 39 e 44. Depois os irmãos leem, porque senão vai tirar o nosso tempo mais importante aqui, né, irmãos? Aqui é terrível o que vai falar. João 8, 39 e 44. Aí os irmãos lembram, né, que aqueles que tinham crido nele, né, versículo 30, muitos tinham crido no Senhor, né? O Senhor Jesus vai falar uma frase interessante, né? João, eu vou ler esse aí porque é importante. João 8, acho que é o 29, né? Versículo 30, diz, dito estas coisas, muitos creram nele. E o 31 vai dizer, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, irmãos, como que provoca a religião na pessoa, né? Porque quando nós nos apoiamos naquilo que nós fazemos, o que nós somos, enganadamente, porque não tem nada que se apoiar em nós, né? Mesmo que você tenha um comportamento e você seja uma pessoa íntegra, reta, é uma pessoa de um alto moral, né? Às vezes nós, inconscientemente, nós damos certo valor a essas pessoas, irmão. Eu não estou indo contra isso, né? Não entenda mal. Não estou dizendo que você tem que ser um pecador, mas às vezes o que que acontece, irmão? Nós damos certo valor a essas pessoas que moralmente ou elas têm um padrão muito elevado para ouvir elas. Porque dizemos assim, essas pessoas que podem me transmitir algo de Deus. Em cambio, aquelas pessoas que têm, né? Eu não estou justificando com isso nada, né? Estou simplesmente dizendo como nós somos. Às vezes, inconscientemente acontece conosco, né? Porque a pessoa às vezes tem um alto moral e que nós damos valor, o resto não. Não aceitamos de ninguém mais. E como que a Bíblia fala esse tipo de pessoas quando nós fazemos preferências? É que somos crianças ainda, né? Crianças, ainda São de estamos dentro pessoa do. também. Pode falar, irmão. Também é chamado de acessão de pessoas. Isso, faz acessão de pessoas. É o que a igreja em Corinto fazia, né? Ele tinha um buffet de pregadores, não? Mas daí algum dizia, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, né? Aí Paulo ele vem com a palavra para repreender eles e corrigir isso, né? Mostra uma condição, né? Então, ele vai trazer uma singularidade. Quem que está operando nos irmãos? É o Espírito. E alguns irmãos têm, logicamente, se levantado da parte do Senhor com esse dom que às vezes é mais, como disse, valorizado, né? A pessoa valoriza aquele que está falando, ensinando, né? No entanto, aquele irmão que está só servindo lá, às vezes a gente não considera como irmão, né? Ou considera apenas como um irmão. Mas termina ressaltando aquelas pessoas que têm aqueles dons de trazer a palavra, ensinar, ministrar e tudo mais. Agora, o que que nós estamos trazendo com isso, irmãos? Que a sinagoga de Satanás tem aparência. Eles têm aparência de piedade. E isso que é a repreensão que está dizendo aqui. E nessa aparência de piedade termina julgando os outros. Como no caso, esses da sinagoga de Satanás não consideravam irmãos esses irmãos de Filadélfia. Acredita disso? Por isso que a expressão disse: digo-vos que estes aqui da sinagoga de Satanás vão se postrar nos teus pés e vão reconhecer que eu te amei. Pois é, eles não estão reconhecendo a eles como irmãos. Então, eis que é duro, irmão, nós julgarmos às vezes, né? Dentro de nossos valores, dentro do que nós pensamos, do que nós aprendemos. E às vezes nós apoiamos isso como base para tirar as pessoas de nosso meio, ou considerar que não são de Deus. Irmãos, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor.
Quando o Senhor vem, ele trará à luz o que está no coração de cada um de nós. Não precisa, irmãos, nós julgarmos nada. O que nós precisamos aprender é a ver ao Senhor nos irmãos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque se tem uma coisa que Deus não tolera, é que nós julguemos. Capítulo 2. Acompanha, por favor, na leitura de Romanos. Romanos 2. Vamos lá, irmão, por favor. Rapidinho, irmão, para terminar aqui. Romanos 2 diz assim: portanto, é indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas. Olha só, irmãos. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. E contra os que praticam tais coisas. Não sabemos disso. Não precisamos ser julgar. Tu, homem, que condenas os outros e pratica as mesmas coisas e faz as mesmas coisas, por que isso, irmão? Porque em nós não havia bem nenhum. Embora nós tenhamos uma falsa aparência de melhoria, não é motivo de confiança em nós. Quando que você sabe que você tem uma confiança excessiva em você? É quando começa a julgar os outros, irmão. Você sabia, irmão? Quando você começa a julgar os outros e você começa a apontar com o dedo, né? Você aponta com o dedo assim, né? Você tem 4 dedos apontando para você. Tem 4, porque esse aqui faz assim uma curva e vem para você de novo. Olha só como diz o relato bíblico aqui, irmão. E não estou falando eu, tá falando as escrituras. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas. E aqui você precisa trazer o que falou antes. Eu não vou ler agora, mas você lê, do versículo 17 em adiante. Tá bom? Você lê lá. Tu, homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes o mesmo. Aí a pessoa fala assim, né? Não, mas eu não faço isso, gente, pelo amor de Deus. Eu não faço isso. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu não sou assassino. Não sou roubador, gente. Mas eu lembro dos que estão debaixo da lei, como que funcionava, irmão? Nós não falamos isso. O Diego lembra, né, Diego? Capítulo 2, versículo 10 de Tiago. Todos que dizem que sou da lei, ou todos que dizem que guardam a lei, né, Diego? Mas transgride num ponto da lei se torna transgressor de todos. Então o que acontece? Quando você julga outro debaixo do padrão que você vive, aí vem os olhos de fogo do Senhor para olhar para você, né? Para cada um de nós. Para mostrar, irmãos, que nós somos pecadores. Quando você transgride um dos mandamentos, vamos supor, você não faz tudo que os outros praticam. Que a lista aqui é terrível. É terrível aqui o que fala. Mas não é motivo para julgar, é isso que está falando. Agora veja bem: tu, homem, quando condenas os que praticam tais coisas, e faça as mesmas. Por que faz as mesmas? Se a pessoa não faz isso? É porque quando você transgride um, vamos supor, você transgride cobiça, eu cobiço. Vamos dizer, é uma transgressão da lei que ninguém vê, mas no teu coração você cobiça, automaticamente você se torna transgressão. É a mesma coisa que você praticar assassinato, mentira, adultério, tudo junto ali. Porque a lei te condena quando você transgride só um, te condena com todas. Isso é para Só mostrar. precisa, só precisa falhar em um só. Em um Isso. só, já, É. o resto é tudo. Se você não falhar em nenhuma dos mandamentos, então você pode andar segundo a lei, né? A lei vai te Mas se justificar. fosse assim, mas se fosse assim, Jesus Cristo não viria. É isso, irmão. Muito bem. Isso mesmo. Por isso, irmãos, olha como que é importante essa expressão sinagoga de Satanás, irmãos. Porque isso mostra a religiosidade que está em nosso coração, irmãos. Olha como que é terrível, irmão. Nos afasta de Deus isso aí, irmãos. E continua. E despreza a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
Olha, irmão, que coisa maravilhosa, irmãos. Eu quero esse caminho, irmãos. Eu falei para os irmãos, eu vou reiterar essa expressão que eu uso, né? Eu posso dormir como o irmão mais espiritual, mas quando acordo, eu acordo como aquele que vai para o lago de fogo. Essa é a minha experiência, não falo dos irmãos, tá bom? Porque, irmãos, quando você acorda assim, você precisa entender que nada está em você, irmãos. Nada aconteceu, você precisa perseverar naquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Isso nos mantém sempre, irmãos, sem querer julgar os outros. Essa bondade de Deus que está operando em nós, através das circunstâncias e do que a palavra de Deus vem para nós, vem para mostrar isso, irmãos, que nós estamos debaixo da condenação. Somos iníquos. Mas embora agora, em Cristo Jesus, somos luz no Senhor, andamos nele, irmão. Você vê que maravilhoso, irmãos, entender isso aqui. Que livramento, que libertação maravilhosa quando nós entendemos isso, irmãos. Porque não nos apoiamos naquilo que fazemos, se não é aquilo que Deus realizou em Cristo. Isso, irmãos, é que vale nossa vida espiritual. Ó, mas segundo a tua dureza. Você vê, irmãos? Esses da sinagoga, o Jesus falou, olha que palavra maravilhosa que Jesus falou para aqueles da sinagoga. Porque eles tinham crido nele. Se permaneceres em mim, permanecerem nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. Mas aí a dureza do coração, irmão. Você vê como que se apoia naquilo que ele é? Que terrível, irmão. Valorizar alguma coisa que vem de nós, irmão. Que falta de percepção, que falta de luz, irmãos. Isso é a sinagoga de Satanás, irmãos. Sempre vai condenar os outros. E ele vai se enxergar como alguém que é bom, que merece. Que o Senhor nos livre desse sentimento que está às vezes oculto e aflora muitas vezes em nós. Olhamos para os outros com um desprezo, irmão. Que nunca aconteça no seu coração isso aí, viu, irmão? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo. E aqueles homens vão falar assim: não, Senhor, nós andamos na rua, lembra? Nós estamos junto com você. No teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor vai falar: não vos conheço. Olha, irmão, que terrível, né? Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Continuo aqui, paro por aqui nessa expressão. E como o tempo já foi avançado, não adianta prosseguir. Eu gostaria de fechar com aquilo lá, né, irmãos? Puxa, que maravilhoso essas promessas aqui. Mas vamos ter que fazer duas vezes. Os irmãos me perdoam, tá? Porque tomei muito tempo, mas vale a pena, irmãos. Como que o Senhor nos ajude, viu, irmãos? A considerar isso aqui. Tá bom, amados irmãos? Eu paro por aqui e os irmãos continuam.